Agora a gente vai falar de uma coisa deliciosa, bom, pelo menos pra mim. Eu sou viciada e amo abóbora. Você gosta de abóbora? Tem aí diversas receitas com abóbora. Vou falar para as meninas pra gente marcar de trazer umas receitas diferentes com abóbora aqui no programa. Se você tiver, vai mandando pro nosso e-mail, vocêbonita@tvgazeta.com.br. Agora, o mais importante, por que a abóbora faz tão bem? Por que a gente deve incluir a abóbora na alimentação? Quem vai contar tudo hoje pra gente é o endocrinologista, professor Dr. Ciro Guimarães Júnior. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Fica tranquilo, isso acontece, programa ao vivo, não tem problema. Fica à vontade. E você sabe que ninguém viu, só vou tirar aqui para você não se molhar. Obrigado. Pronto. Seja bem-vindo. Prazer. Adorei a pauta. Falei para as meninas, falei, olha, enchi o nosso cenário, o estúdio com abóboras. Sim. Além de lindas, elas são deliciosas. Sim. E aqui a gente tem todos os tipos das abóboras, Sim. né? O que a gente consegue encontrar. Então eu queria começar te perguntando o seguinte. Pois não. Entre elas têm aí diferenças de valor nutricional, Sim. de valor calórico. Sim. Existe? Eu acho extremamente importante, Carol, primeiro dizer que talvez seja dos alimentos de consumo mais antigo da população mundial. Olha! Se a gente puxar pela memória, quando nós éramos crianças, né, a gente aprendeu que as populações indígenas, né, consumiam mandioca, batata, aipim, milho, esqueceram de falar abóbora, porque há depoimentos desde o Brasil pré-colonial, desde o descobrimento do Brasil do consumo de abóbora enquanto alimentação. Olha que bacana. Tem uma série de qualidades, né, que não se encontra, por exemplo, em alimentos de consumo muito mais amplo, né, como mandioca, batata, milho. A abóbora tem mais benefícios. Muito mais nutrientes e, ao mesmo tempo, muito menos poder de depósito orgânico. Né? Entenda-se isso, muito menos poder de obesidade que esses outros itens. No entanto, ainda é pouco estimulado o consumo. Não estamos aqui com procuração para defender a abóbora. Eu acho que a alimentação... E tirar outros alimentos. A alimentação deve ser a mais diversificada possível, mas por que não, já que nós somos um país tropical e isso cresce muito fácil, por que não aumentar? Muito barato, né? E ao mesmo tempo com valores... existe sim, agora respondendo a tua pergunta, existem diferenças de valor nutricional, inclusive de indicação de consumo. Ah, é? Sim. Então vamos falar um pouquinho, porque quando a gente fala numa dieta balanceada e incluir aí nutrientes e novos alimentos, é importante também que quem está passando aí por essa reeducação alimentar em casa saiba o horário, de repente, para escolher a tal da abóbora. Eu imagino que umas... são mais permissivas que outras. À noite e outras no almoço, que para não prejudicar a dieta. Então pode começar pela qual você quiser. Em linhas gerais, eu, antes de mais nada, não sou um especialista em nutrição. Eu sou um endocrinologista, né? Perfeito. Então nós temos, em linhas gerais, com acesso mais facilitado de consumo, né? A famosa caboraí ou abóbora japonesa seria essa aqui. Isso aqui é bom demais. Certo? A brasileirinha, a moranga, a paulista, que eles chamam, ou brasileira, há controvérsias, tá? E a italianinha. E a italianinha, que é aquela pequenininha, exatamente. Que é uma delícia também. Se você for da verde, das mais verdes, para as mais amarelas por dentro, você vai ter um aumento do teor de beta-caroteno, vitamina A, de licopeno, em compensação, um aumento no teor de amido. Entendi. Então, no caso da abobrinha, da italianinha ou da brasileira, essas podem ser consumidas em ampla escala por pacientes de risco cardiovascular, por pacientes diabéticos, por pacientes potencialmente obesos, etc, etc. Não há qualquer contraindicação. Já as amarelas também podem e devem ser consumidas, mas com mais critério. Entendi. Né? Você pega um diabético, por exemplo, você tende a ter aumento da glicemia ser consumida cotidianamente. Porque o valor, então, o índice glicêmico dessas mais laranjinhas... O teor de amido, Carol, que acaba se transformando em glicose no corpo, para falar de maneira simplista, das verdes para as amarelas são crescentes. Entendi. Então, o fato de... Aliás, eu acho que como tudo que diz respeito à alimentação, né? Há indicações e o excesso há contraindicações. Em particular nas abóboras amarelas, fundamentalmente. Entendi. Então tem que ter um alerta aí para o Tem que ter um alerta. Agora, todas elas são muito ricas em vitamina A, que é o beta-caroteno, complexo B, B1, B2, B5, B6, B12, zinco, cálcio, ferro, fósforo. Então, detalhe,
mais no interior do estado do que aqui, né? Se usa inclusive o talo da abóbora, né? Que é a chamada cambuquira, que é muito rica em ferro, e existem programas de renutrição em crianças debilitadas no interior do estado de São Paulo que usam a cambuquira para reintegração de ferro em crianças. Olha que bacana. Então tem ferro? Sim, bastante. Então eu vou fazer o seguinte, vou segurar, já volto, vou dar um recadinho, porque aí a gente vai entrar numa parte importante. Eu vou te perguntar das cascas dessas abóboras, porque eu, por exemplo, adoro a abóbora japonesa inteirinha, com a casca. Vamos saber se isso é bom ou se isso é ruim. Vamos falar um pouquinho da quantidade de consumo, do modo de preparo. Já volto. Perfeito. Tem muita coisa para falar das abóboras. Até daqui a pouco. Vamos falar da abóbora, vamos continuar. Se tiverem perguntas, manda para o Twitter, @Carol_Minhoto. Já sabemos que a abóbora, então, é fundamental, que tem muita coisa boa. Sim. Só que consumir a casca da abóbora é bacana ou a gente tem que tirar a casca da abóbora porque pode ter algum perigo para a nossa saúde? Olha, Carol, eu acho o seguinte. Primeiro, não há um valor nutricional tão mais digno de nota na casca do que na própria estrutura. Entendi. Tá? Do que na própria polpa. Por outro lado, a gente se acostumou muito no Brasil, até recentemente indo à Faculdade de Nutrição da USP, né? Toda e qualquer elaboração de conceito nutricional tem um déficit de paladar. Por quê? Farelo disto, farelo daquilo. Você come no dia a dia bagaço de soja? Não. Não. Então, eu acho que você pode aliar muito bem a qualificação de um produto ao prazer da ingesta. Comer é um prazer, pomba. É verdade. Aqui, eu sou gordinho exatamente porque comer é bom. Tá? Quer dizer, literalmente comer é maravilhoso. Comer é maravilhoso. O sabor do alimento é fundamental. Fundamental. Então, eu não acho que a gente tenha que denegrir prazeres em nome de satisfações de terceiros, em primeiro lugar. Tá bom. Você pode muito bem aliar uma excelente nutrição a um excelente paladar. Perfeito. E com isso, concordo, algumas abóboras, a casca fica indigesta. Entendi. Apesar de ser fibrosa, tá? Tá. Mas fica indigesta. Por mais que você cozinhe, por mais que prepare, você não consegue liquefazê-la. Entendi. Tá? Então eu acho não desnecessário. É obrigatório. Não tem medicamente tanta nutrição, tantas coisas boas na casca que nos faça ter que comer a casca de qualquer jeito e sentir de repente um sabor indigesto. Absolutamente, como muitas frutas se recomenda o uso da casca, etc. Não, no caso da abóbora, não especificamente. Mas não faz mal. Absolutamente, não. Porque a japonesa, para mim, se tirar a casca, já perde toda a graça. Não, né? eu concordo. Mas a média da população, inclusive, tira a casca. Até da abobrinha. Uau! Até da abobrinha. Tá? E a abobrinha recheada no forno, assim. Maravilhoso. Com tudo, com a casca, bom de... E é muito... caloria, assim, quase nada, né? Então, eu acho que esse é um assunto muito interessante. Vamos o fato de calorias. ter valor calórico baixo, aliás, é um conceito que não é revolucionário, mas é técnico. Certo. O fato de ter um valor calórico baixo um determinado alimento não quer dizer que ele não engorde ou que não altere glicemia. Perfeito. Se eu comer 1 caloria em chocolate, é caloria para burro. E você vai ter dificuldade de excreção. Entendi. E se eu comer 1000 calorias em alface, eu vou eliminar com uma facilidade imensa. Entendi. Então, eu acho que o primeiro conceito que tem que ser revisitado é o conceito de número calórico não ser proporcional à capacidade de engorda. Tá? Então, o fato da abóbora, mesmo amarela, ter um valor calórico pequeno, não significa que seja inócua em termos de peso ou em termos de agravo ao diabetes, por exemplo. Entendi. Tá. Isso é importante a gente dizer, até porque você é endócrino, então também tem, a gente gosta de mostrar aqui no programa vários olhares. Aliás, você está dando oportunidade, poucos meios de comunicação fazem isso, de se entender muito bem um certo conflito que existe hoje entre a nutrição e a endocrinologia. E não há conflito. No fundo, são visões de formações diferentes do mesmo tema. E que se complementam muitas vezes. Então, você pode dizer, a abóbora é excepcionalmente nutritiva e o nutricionista está correto. Sem dúvida. Isso não alia o fato que possa ser contido para um paciente diabético, por exemplo. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui do Kaique, achei bem legal. Kaique, beijo para você. A abóbora faz bem para qualquer pessoa ou existem pessoas que não podem consumir abóbora, até como você citou, dependendo aí se tiverem diabetes. E Excelente aí pergunta. Tendem a glicemia aumentar, né? Tudo que é demasiado, até água, né, pode não ser satisfatório.
Tá. Então, quando a gente diz que a abóbora tem propriedades nutricionais bastante interessantes, não significa que o cidadão saia por aí comendo só abóbora. A partir do momento em que ela seja inclusa numa dieta muito mais ampla, aí eu posso responder que ela pode e deve ser consumida amplamente por qualquer cidadão, faça ele parte de grupos de risco patológicos ou não. Entendi. Tá? Agora, jamais polarizar a alimentação para qualquer alimento, inclusive para a abóbora. Tá? Ótimo. Entendi. Apenas um cuidado um pouquinho maior para quem é portador de diabetes, tá? E um cuidado amplo, geral e restrito para quem não porta absolutamente nenhuma outra patologia. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma perguntinha, diretora, que essa é muito boa. Eu vou emendar uma pergunta nessa pergunta. Quem mandou, deixa eu achar, Fernanda. Fê, beijo para você. Ela diz o seguinte: o doce de abóbora, a compota, também tem nutrientes ou perde com o preparo? E eu já emendo a minha pergunta. Qualquer uma delas, quando preparadas, elas devem seguir um preparo assim, exato, correto, ou cozinhou, perdeu todos os nutrientes, como muitos legumes? É uma característica dos vegetais mais rústicos, né? Não perde absolutamente propriedade alguma, nem sobre cozimento, nem sobre fritura, nem sobre a ação da água, não. Então a resposta realmente, a forma de preparo não altera o produto. Jura? Absolutamente. Que ótimo, porque às vezes a gente fica cozinhando e fala, ai meu Deus, está cozinhando tanto para ficar tão molinha, está indo tudo embora. Então, não. Não. Com a abóbora isso não acontece. Nada, porque é muito rústica a sua constituição. Tanto a fibra quanto o amido são muito sólidos nela. Então não há qualquer tipo de problema. Muito bom. E o que fica da nossa pauta é como abóbora. Né? Claro que sem exageros, como você mesmo disse. E também, né? E também. Também, isso mesmo. Obrigada, só posso te agradecer. Professor Dr. Ciro Guimarães Júnior, que é endocrinologista, que hoje deu uma aula aí. E eu acho importante não só... hoje a gente colocou a abóbora aqui para a gente conhecer os benefícios, mas como você citou no início, poxa, a gente tem tanto aqui no Brasil, custa tão barato, né? Não tem desculpa. Vamos variar nas abóboras, ou pelo menos os dias que a gente vai consumir esse alimento. Fazer constar dentro do nosso cardápio, pelo menos eventual, né? Coisa que ainda é muito pouco. E o purê de abóbora é bom demais. Agora me deu vontade de comer abóbora de qualquer jeito hoje. Ai, meu Deus. Olha o desejo. As meninas me perguntam, você tem desejo? Cara, eu não tenho normalmente desejo. Mas falou em alguma coisa, de repente ele aparece. Depois ela riu quando eu disse que comer é um prazer, hein? Comer é um prazer. Não, é verdade. Não, eu tô me cuidando, né? Da gravidez, a gente tem que cuidar. Precisa. Porque senão depois o prejuízo é muito grande. Mas olha, se você não fala, não dá pra notar. Jura? Hoje tá escondidinho. Mas já entrei no 6º mês. Nossa, tá passando rápido. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Ciro Guimarães, tirar dúvidas aí da nossa pauta de hoje, é o 0 operadora 11 3887 0320. Muito obrigada, prazer em conhecê-lo. Volte logo, adorei nosso bate-papo. Até a próxima.